Eu tenho falado, até escrevi um editorial ontem, o jornal saiu hoje. Eu falei sobre a vagabundização remunerada. De que forma isso? Nós ficamos aí à mercê de uma quadrilha que deixou de ser quadrilha há muito tempo, passou a ser uma organização criminosa. E foram, aos poucos, através do voto popular, diga-se de passagem, através das urnas eletrônicas, criminosamente introduzida por FHC, pelo Fernando Henrique Cardoso dos Quintos Infernos, introduzir essa porcaria na vida do brasileiro. Nós somos o país mais adiantado do mundo, porque nós aceitamos a corrupção na hora de votar, porque é lá que está a corrupção. Você vota no João, mas leva o Pedro, leva o Antônio, leva o Afonso, leva 5, porque aqui funciona o coeficiente, não se funciona aqui a quantidade de votos que o elemento tem, mas é do partido. Então, antes de fazer uma reforma trabalhista, antes de fazer uma reforma previdenciária, tinha que se fazer uma reforma política. Por esse vagabundo para trabalhar. Porque o que nós mais temos no Brasil hoje, empoleirado nos 3 poderes da República e nos poderes paralelos, são comunistas, são socialistas. O seu José Dirceu, ladrão, safado, pilantra, vagabundo, canalha, após ser liberado por outro canalha no Supremo Tribunal Federal, na piscina com a dondoca, passeando, gostosão, tomando uísque e tirando sarra. Esse é país de gente séria? É de brincadeira. Este vagabundo tinha que morrer na cadeia pelo malefício que ele fez contra a nação brasileira. Tinha que morrer na cadeia. Tanto ele quanto o Lula, que é o chefe dele, e tanto quanto os outros criminosos que são comunistas. Então, eu sou a favor do seguinte: vamos fazer uma iniciativa popular e tornar o comunismo, o socialismo, crime no Brasil, crime hediondo. Então, acho que está na hora da gente começar a colocar os pontos nos is e acabar com a patifaria dos comunistas. A lei que proíbe partidos comunistas no Brasil, ela está em plena vigência no Brasil, viu? É um decreto-lei 9.258, de 14 de maio de 46. Esse decreto-lei não foi revogado. Então é assim, ó, artigo 26. Será cancelado o registro de partido político mediante denúncia, tá certo? Do eleitor, né? Ou do delegado de partido, ou representação do procurador-geral do Tribunal Eleitoral. Inciso A. Quando se provar que recebe de procedência estrangeira orientação política, contribuição em dinheiro ou qualquer outro auxílio, todos os partidos políticos do Brasil recebem orientação política de fora, haja vista o Foro de São Paulo. B. Quando se provar que, contrariando o seu programa, pratica atos ou desenvolve atividades que colidam com os princípios democráticos ou os direitos fundamentais do homem, definidos na Constituição. Todos os partidos fazem exatamente o que está aqui na letra B. Observação. No dia 7 de maio de 47, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral cancelou definitivamente o registro do Partido Comunista do Brasil, PCB. Por respeitar o acordo de número 411/412, possui 211 laudas e teve repercussão internacional. Portanto, este acordo não está revogado. E a lei que fundamenta não está revogada, o Decreto-Lei 9.258 de 1946. Então, veja bem, o que quer dizer tudo isso aqui? Já tentaram revogar esse decreto, já tentaram isso, não conseguiram. Foi mais ou menos uns 2 anos atrás. Então, você vê que nós temos aí instrumentos legais que dão ao brasileiro que pode fazer isso. Eu tinha feito até aqui, eu fiz a petição para isso aqui, sabe? Para fazer exatamente, fiz a petição, mas depois me faltou o instrumento legal, que é a vontade. Porque eu desanimei diante de tanta luta, eu pesquisei, fui atrás, peguei um acordo que tem plena vigência, peguei a lei que tem plena vigência, e aí o que eu fiz? Preparei a petição para levar para o TSE para poder dar entrada na cassação do registro dos partidos políticos que fundaram o Foro de São Paulo. Todos eles. Diante da situação que o Brasil assistiu recentemente, e o mundo assistiu, o Gilmar protegendo o Temer, ele que vai julgar, é ele que é o presidente. Como é que você vai dar uma petição dessa para o comunista julgar?
Entendeu? Então está difícil. Agora, se você levar em consideração que está em plena vigência o decreto-lei, que o Foro de São Paulo é mantido por esses partidos que fundaram. Eu tenho todas as atas, tenho todo o material que o Foro de São Paulo disponibilizou. Então, o que acontece? Você pode buscar o encontro da internacionalização, ou seja, buscar o apoio internacional, que o Brasil, e aí buscar um apoio muito maior do que se imagina. Buscar esse apoio internacional, mostrando que o Brasil hoje é dominado, está sob a égide do Foro de São Paulo, cujo Foro de São Paulo é estritamente comum socialista. E nós temos a lei que proíbe. Eu tenho a petição pronta aqui. O que falta? Falta uma instituição assinar junto, falta o eleitor assinar junto, alguma coisa nesse sentido, mas isso aí não é difícil. O difícil de tudo isso é exatamente cair na mão dos comunistas para julgar. Agora, poderíamos fazer uma campanha para tornar esta petição conhecida no Brasil inteiro, tá certo? E trazer a comunidade internacional para se divulgar esse material, tá certo? Então, nós temos como fazer isso. Das CPIs dos anos 90, onde o PT se fez como o partido da moralidade, o partido da renovação. E note bem que até lá não se tinha notícia de nenhum envolvimento do PT em corrupção nenhuma, ninguém sabia de coisa nenhuma. Só o que se sabia era que o PT tinha o seu serviço privado de informações, dirigido pelo Zé Dirceu, que é um técnico em inteligência, formado em Cuba, pelo Serviço Secreto Militar Cubano, do qual, acrescento, ele ainda é membro. Porque não existe essa história de ex-agente do Serviço Secreto Militar Cubano. Serviço Secreto Militar Cubano, você só sai morto ou aposentado. Né? Ele nem aposentou e nem morreu. Então, na prática, ele ainda é um membro do Serviço Secreto Cubano. Então, veja, só o fato de terem aceitado um membro de um serviço secreto estrangeiro como presidente de partido e ministro já é uma coisa de uma alienação e de uma loucura completa. É uma alienação, uma loucura que parece que você está vendo um hospício realmente. E isso tudo é criado por falta de cultura. Esse pessoal simplesmente não estuda. Se você pegar essa turma do liberais e dizer, olha, vamos ver o que de marxismo vocês leram. Não leram coisíssima nenhuma. Olha, eu estou estudando esse negócio de comunismo, marxismo há 50 anos e sei que eles não sabem nada. Como eles não sabem nada, eles têm a impressão que a coisa não existe. É o famoso argumento ad ignorantiam. Se eu não sei, é porque não existe. Então, esta é a desgraça do Brasil. Então, o erro, ele se repete e vai repetir de novo. Dentro do marxismo, eles consideram que existem dois tipos de contradições na sociedade. O que eles chamam de contradições antagônicas e as contradições não antagônicas. Então, toda esta técnica do Foro de São Paulo se baseia nessa teoria. Nós temos, dentro da esquerda, nós temos algumas contradições, né? São contradições não antagônicas. Então, podem sempre ser sintetizadas. Então, trata-se de excluir da política aqueles que representam contradições antagônicas. Só tem a contradição não antagônica, ou seja, são briga de família. A transformação das eleições presidenciais do Brasil em briga de família já aconteceu desde 2002. Quer dizer, já era uma situação anormal. Chamar isso de maturidade democrática, quando nós sabemos que isso é apenas o centralismo democrático leninista, tá certo? Já é uma coisa de um cinismo atroz. A prova de que a esquerda já havia alcançado a hegemonia cultural e mental total é que as próprias vítimas dessa trama, o pessoal da direita, aceitou. Veja, a lei eleitoral diz que nenhum partido pode ser associado a entidade estrangeira. Ora, o Foro de São Paulo é estrangeiro, porque ele foi fundado, pessoas dizem, foi fundado em São Paulo. Não. Foi o seu primeiro congresso que foi em São Paulo. Para uma entidade fazer um primeiro congresso, ela já precisa existir desde muito antes. Ela foi fundada em Havana, por Lula e Fidel Castro. Então é eminentemente uma organização cubana. Segundo lugar, ela é a simples reedição da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que era a organizadora das guerrilhas dos anos 60 e 70. O Foro de São Paulo é, de novo, o mesmíssimo esquema da OLAS.
Então, é uma organização estrangeira fundada em Cuba. Seu idioma oficial é o espanhol, a maior parte dos documentos estão em espanhol, nem sequer em português. A sua revista, América Livre, circula em espanhol. E o número de brasileiros lá é irrisório no total. Então, é uma organização estrangeira. Quer dizer, o PT é um partido ilegal, ele não poderia nem existir. No entanto, esse partido não apenas estava no poder, como ele estava já moldando a eleição e escolhendo quem podia e quem não podia ser candidato. E escolhendo somente aqueles que representavam contradições não antagônicas, isso é, o pessoal da família, de casa. No Brasil, como ninguém sabe de coisa nenhuma disso aí, eles julgam apenas pela aparência. Ah, eu fui eleito pelo voto popular, então está tudo normal. Ou seja, eles não sabem o que é comunismo, não sabem o que é democracia, não sabem o que é coisa nenhuma. E fica dando palpite na base, assim, da simpatia pessoal. E quando eu digo o pessoal faz isso, o pessoal não quer dizer o povão. São os líderes, são políticos, são empresários, são líderes militares, são todos assim. Isso é um bando de ignorantes irresponsáveis. Vamos dizer, a igreja sempre ensinou que existe uma diferença entre a ignorância natural, que também se chama nesciência, que é, por exemplo, você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não sabe nem vai saber nunca. Ou assim, um bebê nasce analfabeto, como a mãe do Lula. Tá certo? Isso é a ignorância natural. E existe a ignorância culposa, onde o sujeito ignora uma coisa que ele tem a obrigação de saber. Então, no meu modesto entender, líderes políticos, líderes militares, líderes empresariais, têm a obrigação de saber dessas coisas. Então, não sabe, então essa é ignorância criminosa, né? Então, eu estou aqui claramente acusando todos os nossos líderes liberais, direitistas, líderes militares, empresariais, de ignorância criminosa. E é esta ignorância criminosa que permite o avanço dessas pessoas. O que quer dizer pertencer ao Foro de São Paulo? Quer dizer que está inscrito lá, que tem uma carteirinha? Fala, não. Quer dizer que participa de todas as assembleias, e as assembleias terminam com resoluções, que são assinadas unanimemente pelos partidos membros, que tornam obrigatório para todos eles. O Foro de São Paulo foi definido pelo próprio PT, no seu famoso vídeo do 3º Congresso do PT, como coordenação estratégica do movimento esquerdista na América Latina. Então, se você tem uma coordenação estratégica, as várias diferenças táticas estão todas previstas dentro de uma estratégia geral. Tão forte era a hegemonia cultural que as suas próprias vítimas começaram a aceitar como normal uma situação que não apenas era anormal, mas era ilegal. O PT é um partido ilegal, ele estava não apenas na presidência, mas ele estava moldando todo o panorama eleitoral de acordo com os seus interesses. E o pessoal da direita está aceitando isso como se fosse uma coisa normal, porque eles não sabem que é anormal. Primeiro, não conhecem que era a lei eleitoral. Em segundo lugar, você vai perguntar o que é Foro de São Paulo, o que é comunismo, etc. Esses caras não sabem coisa nenhuma. Então é esse o problema. O Brasil está dividido entre ladrões e assassinos e terroristas de um lado, que é essa turma esquerda, tá certo? E ignorantes, presunçosos, carreiristas, palpiteiros, bocós do outro. Este é o problema. Então, toda a nossa liderança é criminosa. Uns são mais, outros são menos. As eleições brasileiras se tornaram uma disputa interna do Foro de São Paulo, gente. Não há mais poder fora do Foro de São Paulo. Não há política no Brasil fora do Foro de São Paulo. É o poder total do Foro de São Paulo. Então, é a escravização mental, porque esse pessoal da esquerda tem o seguinte, eles estudam o que lhes interessa, eles estudam marxismo, eles estudam Antônio Gramsci, eles estudam a escola de Frankfurt, eles sabem o que estão fazendo, eles são técnicos. É uma cultura limitada, mas é uma cultura. O liberal leu lá o livro do von Mises, do Rothbard, ficou encantado, e não consegue examinar as coisas pelo outro lado. Esta ideia triunfalista liberal, quando caiu a União Soviética, eles disseram, agora o comunismo acabou, o comunismo está falido. Esta ideia já prova, o simples fato de dizer isto, já prova a sua ignorância. Por quê? Acreditavam que o comunismo era apenas um braço da União Soviética. Ao contrário, o movimento comunista existia 60 anos antes da União Soviética, ele criou a União Soviética e a desfez para preservar o quê? A saúde do movimento. Ele cria uma estrutura, quando essa estrutura começa a atrapalhar, ela dissolve e cria outra.
Então, imediatamente, junto com a queda da União Soviética, veio a mudança estrutural dos partidos comunistas no mundo, que passaram de ser uma organização hierárquica para ser uma organização flexível em redes, muito mais eficiente. Tão eficiente que conseguia criar um movimento de revolta em qualquer país do mundo que eles quisessem em 24 horas. Coisa que o antigo Partido Comunista não conseguia fazer. Na nova organização eles conseguem. Então, o que houve? Caiu o regime comunista na União Soviética, mas subiu o movimento comunista mundial. E foi feito para isto. O pessoal não sabe o que é luta ideológica, não sabe o que é estratégia, não sabe o que é marxismo, não sabe o que é mentalidade revolucionária, não sabe coisa nenhuma, mas ele tem um dinheiro no bolso, ele é filho do seu fulano, e acha então que sabe tudo. É uma vergonha isso aí. Então, um país que se autodesmoraliza desse jeito, não pode reclamar de nada, tem que achar tudo maravilhoso. Ah, tem 70 mil homicídios por ano, ótimo, deixa os menininhos matar, coitadinho, né? Eles nasceram analfabetos, eles estão sofrendo, deixa eles matar as pessoas, coitadinho, não se tem mais nem o direito de matar, né? É assim, quer dizer, virou uma palhaçada, um negócio de hospício mesmo. É a tal da estratégia das tesouras, né? Onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro, mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas, mostrar que está tudo na mais perfeita ordem, enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante, né? Ele está aí para isto, tá entendendo? Então, ele é o anestésico do negócio, só serve para isso. Agora... Por isso que a gente vê, por exemplo, num debate, eu lembro, como se fosse hoje, num debate que teve Lula e Serra, onde na segunda vez que ele se candidatou e concorreu com o Lula, parecia mais uma conversa de comadre do que um Claro, debate. Conversa em família.